de quem vamos falar de novo hoje? Vamos falar de Jesus, do que sempre está nos acolhendo, nos guiando, nos lembrando que nós temos pouca fé. Ele disse aos apóstolos, aos seus discípulos, naquele capítulo que nós vimos, escutamos na outra semana, que vocês, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim. Disse a eles: se vocês não curaram o Filho do Homem, porque vocês não tiveram a fé de um grão de mostarda, porque não acreditam ainda. Depois, outra vez, mesmo Jesus estava na multidão, falando, acolhendo, curando. Ele disse assim a Pedro. Pedro era meio brutinho, assim, como eu. Pedro, quem me tocou? Mas Pedro disse: mas quem vou saber eu que tocou você? Não sei quem tocou, ninguém tocou você, ninguém tocou você. Sim, alguém me tocou, mas como vou saber, Jesus, que alguém tocou? Você, sim, alguém me tocou. Entre uma multidão. Então, imagine se Jesus saberá de todos nós, em uma multidão de gente, ele diz: alguém me tocou. E o toque dela foi não um puxão, não deu um tirão no manto dele, no vestido dele. Ela apenas tocou e ficou curada. Então Jesus voltou a inquirir Pedro, a dizer: Pedro, alguém me tocou. Ele não aguentou e disse: eu lhe toquei. Ele não disse nada a Jesus, somente tocou a pontinha da beira da sua roupa e ficou curada. E ele, este mesmo Jesus, disse: a tua fé te curou. E vamos continuar a falar deste Jesus que vem nos curar, nos atender, nos acolher, nos guiar, sempre. Só que às vezes a gente não vê, não lembra. A hora que nós estamos cantando, o companheiro dizia: me esquecemos de Deus. Muitas vezes no dia a dia a gente desespera e não lembra da presença dele nas nossas vidas, que é constante, que é contínua. É só lembrar que ele está, pedir que ele te dará. É deste mesmo que vamos falar, que também nos disse que a fé transporta montanha. Se você tivesse essa fé, diga montanha, se traslade a montanha, se trasladará. Quais são nossas montanhas? Com as limitações, com confiança e com fé nele, nós poderemos transbordar, traspassar, fazer assim, é sair dessa montanha que temos diante, dessa problemática, dessa dor, sim, de todos os inconvenientes que temos no dia a dia. E Jesus, nesse dia, estava contando, Lucas, Mateus e João contam a mesma anedota, o mesmo fato. Os três contam o mesmo fato. Jesus terminou o seu grande e cansativo trabalho e
convidou a eles, porque raras vezes, em todos os lugares que eu estudei, dizem que raras vezes Jesus acusava cansaço ou sono. Esse dia ele estava com sono. E disse aos seus escolhidos, a quem ele amava a todos, mas ensinava muito mais a eles, e tinha um convívio constante com seus discípulos. E disse a eles: vamos, venham, como fala um amigo a vocês, vamos, venham para o meu barco. E aí, vocês têm o registro dos nomes dos apóstolos. Pensem numa coisa, que isto não ficou imediatamente registrado, escrito, como nós fazemos para lembrar, né? Isto foi transmitido. Os 3 apóstolos sempre contam, escreveram posteriormente o mesmo fato, com algumas pequenas diferenças. Então, aquela tarde, aquele dia, ele convida a seus discípulos a acompanharem a seu barco. Onde ele estava? Ele estava onde está o barco? No rio ou no lago. Aqui era no lago de Genesaré, tá? Entre 2 territórios. Sim. Tinha muitos barquinhos também ao redor. Mas ele convida os apóstolos, eles não têm nenhuma dúvida, eles o seguem, sobem ao barco. Mas aí eis que num lago, é um lago grande, diz que é tão grande como o mar, é um lago grande, é um lago profundo, e ele está no meio de grandes montanhas, e muito lá abaixo, no nível do mar, entende? E é bastante calmo, mas de pronto vem um turbilhão de vento, de ventania, como dizem. E veio uma grande agitação. Vocês veem que quando tem muita água, o vento sopra muito forte, começa a fazer onda. E a barco dele, começou a encher-se de água com todos os discípulos. E Jesus, o que estava fazendo? Jesus dormia, porque ele estava cansado. Ele estava dormindo numa almofada de couro que tinha lá perto do leme, na parte de trás do barco. Jesus dormia calmo, e dormia pesado. E diz, algum comentarista diz que ele tinha sono profundo. Porque ele podia se entregar a um sono profundo sem controlar os fatos como a gente faz. Durmo, mas estou com o ouvido. Durmo com o olho, deixo o outro aberto. Jesus dormia um sono profundo. Com quem seria que ele se comunicava, fazia, para ter um sono tão profundo e pesado, diz a palavra. Então, vamos repetir. Jesus entrou na barca, os discípulos que fizeram o seguiram, ou acompanharam, e começou a andar assim para a outra margem. Eis que aí houve uma grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, se estava enchendo, e ia o quê? Afundar. Aí os discípulos fizeram o que podiam, não podiam controlar a barca, não podiam controlar a situação, chamaram ele desesperados, os gritos: Senhor, Senhor, te levanta, acorda, acorda, a barca está afundando e tu dormes, reclamaram, e tu dormes. E ele,
contestou: mas vocês por que têm medo, homens de pouca fé? Se levantou, então, e ordenou aos ventos e ao mar que ficaram calmos. Também disse mesmo aos discípulos, e eles assombrados, porque aquilo foi repentina, a tormenta, a tempestade, foi repentina. De forma repentina, também ele aparou, ele detuvo. Mas não sem dizer aos discípulos: homens de pouca fé. Por que ele teria dito homens de pouca fé? Onde estava Jesus? Estava com eles. Não estava longe. Tal qual nós, quando temos circunstâncias na vida, quando vêm os turbilhões, quando sucedem coisas que nós não tínhamos nem pensado, nem programado, nem querido, nem desejado, quando acontece a amargura, quando sobrevém a dor, quando sobrevém os males, o que a gente faz lá um dia? Porque eu diria que sim, acontece que fazemos primeiro com este, com o outro, tratamos de solucionar de alguma maneira, que é lógico e é natural. Mas quando lembramos de Jesus, aí, quando já estamos em choro, em choro, em desespero, aí nesse momento, nós lembramos de que está Deus, de que Jesus está conosco, e que o que nos está faltando é a comunicação com Ele, é a fé. A fé que Ele, nesse momento, está a nos amparar. Esse turbilhão que está passando nas nossas vidas vai ser como este. Veio de forma repentina, e vai ir de forma repentina. Mas muito mais pesado vai ser o fardo se nós não lembrarmos que temos Jesus no nosso barco. Nós podemos dizer que a nossa jornada terrestre é uma longa viagem, e nós passamos por todas as etapas: criança, adolescente, jovem, adultos, terceira idade. É longa essa viagem. E toda viagem que nós percorremos, a viagem de nossa vida, alguém pode dizer que conhece o amanhã? Alguém pode dizer? Certamente. Esta viagem que nós fazemos é uma viagem longa e desconhecida, onde às vezes o oceano está calmo, são dias bonitos que a gente não lembra de nada, vai deixando acontecer, suceder. Estamos saudáveis, estamos bem dispostos, temos as finanças em ordem, temos estabilidade no emprego, paz na família, nos sentimos bem felizes, mas de repente sopram os ventos, se levantam as ondas que nos ameaçam. É quando essa doença inspira cuidados, perdemos o emprego, ou o filho perde o emprego, ou explode uma crise familiar. Quando experimentamos estas dificuldades, nós lembramos de Jesus para lidar com estas situações que vão requerer coragem, mas não chega a coragem, chega o pessimismo, chega o medo, chega o nada. A esperança se desvanece, vem o desencanto, mas vem outras coisas que não são tão pequenas como isto, ou são mais graves. Vem o desencanto pela vida,
vem o desencanto, e vem a revolta, e vem a rebeldia. A quem não tem força para afrontar a realidade de forma natural, então apela a algumas coisas como o álcool, a droga, excesso de medicação, cair na depressão, porque tudo isso nos ajuda a fugar, sabe? A nos esconder da situação, tá? Esconder a cabeça. A resposta a tudo isto, a tudo que nos acontece, é uma só: falta de fé, que foi o que ele disse aos discípulos, homens de pouca fé. A fé é a bússola, é a segurança. Sabe o que é a bússola? É dá o norte, marca o norte, marca o sul, sim. A bússola, a fé, a bússola é a segurança, é o apoio para todas as situações. E quem conquista esta fé nunca se perde nos balanços da vida. Não se abala quando o vento da infelicidade começa a soprar. Generalmente, nós nos enganamos a respeito da fé, porque qual é a prova? Quando vem o problema, quem tem que estar imediatamente nos amparando, nos ajudando, inspirando? A fé. Mas nós queremos que temos. Mas o desespero domina, esquecemos da fé e de fazer o apelo à fé. Por isso disse, generalmente nos enganamos a respeito da fé, porque queremos ter-la e não a temos. Ou muitas vezes não a temos tão firme, bamboleante, como disse. É uma fé instável. E o evangelista Mateus, no seu evangelho, termina com uma frase muito importante, que também Jesus diz a respeito da fé e da confiança nele. Nos dá a segurança, dizendo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que não fala séculos. Nós sabemos que nós vamos partir, nós vamos ir a outra vida, a vida espiritual, retornaremos sim ou não, mas passarão séculos, 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 e Jesus sempre vai estar sempre a nos amparar. É importante também pensar com Jesus nos momentos quando o problema é insolúvel, não é um desafio invencível. E nós já contamos com Jesus, nós o conhecemos, nós estamos fazendo este repasso, esta fala, esta conversa sempre. E sempre estamos retornando e estamos girando sempre em torno ao mesmo eixo. Jesus, o eixo da nossa vida. Jesus, o nosso equilíbrio. A fé, a nossa bússola. Com Jesus, dice, não há problema insolúvel, não há desafio invencível. Contar com Jesus é o nosso grande trunfo em todas as situações. O evangelista refere-se aos seguidores de Jesus. Ele convidou, ele diz: vamos na minha barca. E eles disseram sim.
E é isso que nós temos que dizer. Vamos na barca de Jesus. Que pode nos acontecer? Mas nesse seguimos Jesus, seguimos Jesus, que é o que implica segui-lo a Jesus. É abandonar muitas coisas, é abandonar muitos vícios, muitas atitudes. Jesus exige de nós uma mirada diferente, uma visão diferente. Por isso, esta figura, ele diz: venham, vamos, mas vamos para a outra margem. Tem duas margens: a margem humana, a margem material, mas Jesus convida a partir, atravessar esse mar, que pode ter muitas surpresas, o mar da nossa vida, e ir a outra margem, onde nos estão esperando os valores diferentes. É um convite para trocar os nossos passos, para ter Jesus como guia sempre, e viver uma vida espiritual. Lembra que outro dia nós falávamos do equilíbrio entre a reta, o pêndulo que nos conecta, a reta que nos conecta com o celestial, com o divino, e este plano material. Aqui ele usa a imagem das duas margens do lago. Numa estamos todos, mas ele convida a alguns a segui-lo e a aceitar as suas leis. Entre elas, a mais importante, qual? A lei do amor, a lei da caridade. A essa margem nova está indo o nosso barco, mas está indo com ele. Não tem lugar ao desespero. Sim, não tem lugar ao sofrimento sem medida, porque nós temos ele. Quando temos fé, temos também um debate interno. Achamos que essa fé não nos suporta, não é suficiente. Mas o que fazemos nós para nutrir essa fé? O que fazemos? Tem muitos recursos que Jesus nos dá, entre eles a comunicação e a oração. Jesus, porque tinha uma fé inabalável, porque ele era um homem de fé incondicional em seu Pai e de prece constante, de oração permanente e constante. Então, todos estamos convidados. Este convite que ele fez aos apóstolos para passar a outra margem é para ir com ele nessa barca. Nós já estamos na barca. A opção nossa é saltar para um barquinho pequeno. A opção nossa é fazer uma escolha, porque igual vamos ter que passar essa travessia, sabe? Nós fazemos a escolha de ir com ele na sua barca ou sem ele, porque diz aí também, o apóstolo conta que estava a barca de Jesus, olha só, mas tinha quantidade de barquinhos ao redor. E nós temos uma quantidade de barquinhos e de oportunidades e de opções na vida a tomar, mas não está na barca de Jesus. Nós vamos ter que pular, nós vamos ter que deixar ele, nós vamos ter que fazer a opção por não Jesus.
Aí a gente vai enfrentar as coisas sem ele. Não que ele desconheça, mas sim nós somos livres de fazer com Jesus, com Cristo, sem Cristo, com amor, com a proteção dele, com a guia dele, com as leis de Jesus, seguindo o Evangelho.